Então, para começar, é necessário destacar que no versículo 1, o Davi dá instruções ao seu filho Salomão. Eu coloquei no meu esboço aqui: qual a instrução que você está seguindo ultimamente? Quem tem lhe ensinado? Sabe o que significa instrução? Instrução significa ação de instruir, ensino. Então, quando o Davi, ele chama o filho dele, Salomão, e instrui Salomão, na verdade Davi estava ensinando Salomão, estava dando a Salomão, naquele momento, conselhos. Lá em Provérbios 19, versículo 20, diz assim: ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Não é, entenda bem a parte principal da mensagem, mas se você quer ter sucesso, meu amigo, mesmo em época de pandemia, mesmo diante dessa situação que nós estamos vivendo, se você de fato quer ter uma vida de sucesso, uma vida de prosperidade, uma vida de bênção, é necessário você aprender a ouvir. Provérbios 19, 20 diz: ouça conselhos e aceite instruções. Você já aconselhou alguém que não aceitou o seu conselho? Quantas vezes, como pastor, como pregador, eu falei com pessoas: fulano, olha, a palavra de Deus diz isso, diz aqui, não é bem assim não, eu acho que é do meu jeito, a pessoa vai lá e quebra a cara. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda, não é o primeiro passo, é a primeira coisa, é que é necessário estar pronto para ouvir. Davi indo para o caminho de morte, olha o que ele fez. Faça favor, o reverendo Edson, corre aqui, pega ali a cadeira, chama o seu menino aí, né, seu filho, vem aqui. Eu imagino a cena, você vai entender, eu quero ilustrar isso aqui para ficar mais fácil de você entender, né? Creio eu que Davi chegou, colocou a cadeira, isso, senta aqui, Salomão, né? Você é o Salomão agora, e está aqui o pai, o Davi. Essa mensagem, ela é uma mensagem interessante, porque ela é carregada de sentimentos. Imagine, eu sou pai. Quando eu li o texto, eu fiquei pensando: o que eu faria, o que eu falaria para o Caleb e para a Melissa, sabendo que eu estava perto da morte. Isso é sério. Quando o Davi, ele senta de frente com Salomão, ele sabia que a vida dele iria acabar, mais cedo ou mais tarde. Então o Davi não deixou apenas uma herança em dinheiro, Davi deixou conselhos, e o primeiro conselho está aí no versículo 2, ele vai dizer: estou seguindo para o caminho de toda a terra, por isso seja forte. Primeiro conselho, coloca aí, #seja forte. Olha para o Salomão e fala para ele: seja forte. Seja forte. Este foi o primeiro conselho. Coloque aí nos comentários: seja forte. Se você quer ter sucesso na vida, você precisa seguir este conselho. Não é a força do braço, e eu louvo e agradeço a Deus por isso, porque se fosse pela força do braço, olha o tamanho do meu braço, se fosse pela força humana, e eu estava meditando sobre isso, o que significa força? Força é resistência, vigor, firmeza, coragem. O forte é aquele que não desiste, que não demonstra medo diante das situações difíceis. Então o primeiro conselho que Davi, ele dá para o seu filho Salomão é: seja forte, meu filho. E eu entendo essa palavra não trazendo apenas para o lado humano e da força espiritual. Hoje, para você ter sucesso, você vai ter que ser forte, você vai ter que ter coragem. Trazendo para o lado financeiro, para enfrentar a concorrência. Talvez eu falo com alguém que tem aí o desejo de abrir o próprio negócio, e quantas vezes dentro de você pensou: eu vou abrir o meu negócio, aí veio na sua cabeça: mas tem N pessoas, tem 100 pessoas fazendo a mesma coisa. E para ter então essa força, essa coragem,
é necessário você ouvir esse conselho. Imagine um pai falando com o seu filho: seja forte. Eu fui meditar um pouquinho mais e eu estava lendo sobre isso. Ser forte para não se corromper, ser forte para não se vender, ser forte para viver na honestidade, ser forte para não mentir. Nós temos um conceito de força, mas a Bíblia nos ensina diferente. Tem gente que pensa que força está ligado ao tamanho do braço. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes você tem que ser forte para reconhecer que você é fraco. Às vezes você tem que ser forte para reconhecer que você precisa de Deus. Eu estava assistindo uma mensagem antes de vir pregar, e o pastor estava falando algo interessante. Entre 5 pessoas que se suicidam, 4 são homens. 4. Sabe por quê? Porque o homem tem esse negócio, né? De sempre se manter forte, de não querer dar o braço a torcer, de sempre querer parecer que está tudo bem. E às vezes você está aí nesse momento, triste, angustiado, com o cigarro de maconha na mão. Seja forte, não fume esse cigarro. Seja forte, é um pai falando para o filho: seja forte, repito, para não se corromper. Hoje no Brasil nós enxergamos a corrupção instalada nos 4 cantos do nosso país. Você quer ser um empresário de sucesso? Hoje é dia do trabalhador. Você quer ter uma empresa grande, você quer prosperar? Seja forte. Quando você tiver muito dinheiro, não troque a sua esposa por outra. Seja forte. Não é a força do braço, repito, é a força para dizer não para o erro, para dizer não para a corrupção. Então, o primeiro conselho é: seja forte. Salmos 89, 21 diz assim: a minha mão o susterá, e o meu braço, olha que coisa maravilhosa, gente, o meu braço, diz o Senhor, o fará forte. Sabe o que Davi está falando para Salomão? Filho, seja forte. Com o braço de Deus, você vai ter força para enfrentar essa situação. Talvez eu falo com pessoas que estão agora dentro do quarto, tristes, angustiadas, chorando. Talvez Deus está falando com você, e Deus está usando essa mensagem. O pai olha para o filho e falou o que para ele? Seja forte. Seja forte. Deus está falando para você nessa tarde: seja forte, não desista, não tire a sua vida, não tire a sua vida. Se matar não vai resolver. Pular de uma ponte, amarrar uma corda e colocar no pescoço não vai resolver. Seja forte, fica firme, meu irmão. Não é o que eu acabei de ler? Salmos 89, 21. A minha mão o susterá, e o meu braço o fará forte. Sabe o que eu entendo aqui? Quando você se aproxima de Deus, e eu acho que eu acertei no exemplo, porque olha o tamanho do braço. Eu achei um braço, vira aqui, levanta o braço. Eu achei um braço mais fino que o meu. Deixa eu ler de novo. A minha mão o susterá, e o meu braço o fará forte. Talvez você está assim, relaxa, fica bem relaxado assim, bem assim, isso. Talvez é assim que você está, ó, se sentindo fraco, sozinho. Só que aí o versículo diz que não é o seu braço. Salmos 89, 21. E o meu braço o fará forte. Olha, quando o braço de Deus, levanta, pega no seu braço, meu irmão, meu amigo, nessa hora você tem força para enfrentar qualquer situação. Seja forte. Não para não, não desiste não. Não desista da vida. Não desista da sua empresa. Quando o braço de Deus levanta o nosso braço, nós temos a força necessária para vencer. Pode sentar, obrigado. Segundo conselho, ainda no versículo 2: e estou
a seguir ao caminho de toda a terra. Por isso, primeiro, seja forte. Segundo conselho, seja o quê? Seja homem. Hashtag seja homem. Coloca aí. Quero todo mundo agora. Nós chegamos a 90 pessoas ao vivo. Seja homem. Coloca aí. Hashtag seja homem. Todos. Obreiros. Até se tiver algum pastor aí, Deus abençoe, pastor. Eu costumo não ficar olhando aqui. Só dou uma olhadinha no número de pessoas, já tiro. Se eu ficar olhando muito nos comentários, eu vou acabar perdendo o foco aqui. Seja homem. Olha para o Salomão e fala para ele: seja homem. Seja homem. Esse é o segundo conselho. Esse é o segundo conselho. Sabe o que significa ser homem? Significa ser responsável. Significa ser o provedor. É claro que esse seja homem não é apenas, entenda bem, dentro da mensagem, por favor, não me interprete errado. Deixa eu explicar isso aqui. Vou tentar passar para você a revelação que Deus me deu. Seja homem é ser responsável. Talvez você, mulher, é a pessoa responsável lá da sua casa. Então, nesse caso, se você é mulher, seja mulher. Seja responsável. Talvez você, mulher, é aquela que provê o alimento. Tem muitas mães solteiras que estão agora me assistindo. Seja mulher. Como assim, pastor? Deixa eu explicar melhor. É como se o pai olhasse para o menino e falasse: vai chegar uma hora, meu filho, que você vai ter que crescer. Você vai ter que virar homem. Você vai ter que encarar a vida de uma forma diferente. Existem hoje pessoas, vou usar um termo bem grotesco para você entender. Existem machos, pessoas do sexo masculino, que tem 30, 40, 50 anos, mas tem mente de menino. Não entendeu ainda que é o homem da casa, que é o provedor da casa, que é responsável pelo filho, pela esposa, e vice-versa. Então, quando Davi olha para o filho dele e fala: seja homem, ele está dizendo: filho, se você quer ter sucesso na vida, seja responsável. Quando a gente cresce, eu posso falar por mim, hoje eu tenho 2 filhos, uma esposa, eu tenho que ter responsabilidades, eu tenho que ser o homem da casa. Não quero dizer, não estou dizendo que vai ser aquele que vai mandar, bater, não é isso. É ser responsável. Eu coloquei: seja homem, ser responsável, provedor, não esperar que os outros façam por você. Salomão, seja homem, e não apenas uma criança. Não apenas uma criança. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Nós temos que entender a nossa responsabilidade e deixar a meninice. 1 Coríntios 13, versículo 11 diz assim: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Meu amigo, é hora de deixar para trás as coisas de menino. É hora de crescer e de entender que você é o responsável pela sua casa, e de entender que você é o provedor. Meu irmão, levanta, sacode a poeira, ora a Deus: Deus, me dá uma visão, me dá sabedoria. E o que eu vou fazer? Eu preciso prover o alimento na minha casa, eu preciso ser este homem na minha casa. E é necessário você entender. Versículo 3, olha o versículo 3, o que diz lá. Versículo 3, está com a sua Bíblia aberta aí? 1 Reis, capítulo 2, versículo 3. E lá vai dizer assim, ó, vamos lá. Terceiro conselho de um pai para o seu filho. Terceiro conselho de Davi para Salomão. O que está escrito aí no capítulo 2, versículo 3? O que está escrito lá? Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos
e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escrito na lei de Moisés. Assim você prosperará em tudo o que fizer e por onde quer que for. Olha que coisa forte. O terceiro conselho é: seja obediente. Cadê a hashtag? Vamos lá? Hashtag seja obediente. Quem está aqui, repita comigo. Vamos lá. Seja obediente. Então Davi olha para Salomão e diga para ele: seja obediente. Seja obediente. Então esse é o terceiro conselho. Se você tem aí a sua Bíblia, se alguém que está me acompanhando puder colocar 1 Reis capítulo 2, versículo 3, começa assim o versículo: obedeça ao Senhor. Eu conheço pessoas que são fortes, não é o primeiro conselho? Eu conheço homens que são homens, mulheres que são mulheres, mas que pecam, que falham no terceiro conselho, não conseguem obedecer. Tem gente que é gente boa, meu irmão, é gente forte, é uma mãe solteira que sozinha cuida dos seus filhos, é forte, chamou a responsabilidade. É aquela pessoa que além de ser forte, é homem, é mulher, é o que, pastor? É responsável, é provedor dentro de casa. Porém, não adianta você ser forte, não adianta você ser homem, mulher, se você não obedecer a Deus. Não adianta. É por isso que o versículo 3 ele vai dizer assim, versículo 3: obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Meu irmão, quando você obedece a Deus, quando você dá ouvidos para a palavra de Deus, você está colocando a sua esperança nele, a sua expectativa nele. E olha que bonito esse versículo 3: obedeça ao Senhor, obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige, ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos e às suas ordenanças, e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Olha que bonito: assim você prosperará. Então olha o que o pai falou para o filho. Olha quais são os 3 conselhos, na ordem, vai lá: seja forte, Seja forte, seja homem, seja obediente. Assim você prosperará. Então se você quer prosperar, se você quer ter sucesso na vida, você precisa ser forte para encarar o dia a dia. Você precisa ser homem, mulher, ter essa postura, entender que você deve ser responsável, mas você precisa também ser obediente. E o versículo 4 diz assim: e o Senhor manterá a promessa que me fez, e os seus descendentes, e se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendentes no trono de Israel. Então, eu entendo que ser forte, ser homem e ser obediente são 3 conselhos para o sucesso. Pegue essa palavra. Você que chegou agora, depois quando a gente acabar essa live, volta na minha página e assista a primeira parte da mensagem. No YouTube, eu vou juntar as 2 mensagens, as 2 partes, e vou fazer uma mensagem só e vou postar. Aí vai ficar até melhor, porque aí você vai poder receber toda a mensagem. Então qual é o terceiro conselho, pastor? Seja obediente. Deuteronômio 28:1 diz assim, você está com a sua Bíblia aí? Coloca aí, hashtag seja obediente. Coloca aí, hashtag seja obediente. Fica aí, gente. Estamos chegando a 60 pessoas já, glória a Deus. O pessoal está voltando aí, né? O pessoal está voltando. Muita gente às vezes não consegue entrar na live, porque precisa do link, né? Aí tem que enviar o link e tal, mas eu consegui enviar o link, pelo menos para os irmãos da igreja aqui já. Deuteronômio, capítulo 28,
versículo 1. Seja obediente. Terceiro conselho. Deuteronômio 28, versículo 1. Olha o que diz: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, é o Senhor, é Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. O que eu aprendo aqui? A obediência faz você subir de nível. Eu vou repetir: a obediência faz você subir um degrau. Tem gente que está lá embaixo, na miséria, mas o versículo diz, Deuteronômio 28, 1: o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima. Meu irmão, você deseja ser colocado acima? Obedeça a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus diz, seja honesto, não pegue nem o troco errado do pão, devolva. Quanto mais tocar no dízimo, quanto mais tocar na oferta. Tem gente que quer ter sucesso, mas quando chega a hora de obedecer a Deus, ela se esquiva. Versículo 2: todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Meu irmão, se você obedecer a Deus, a bênção, ela vai até você. Então o Davi olha para o filho e fala: filho, seja forte, seja homem, seja obediente, e aí você vai ter sucesso. Você sabe que Salomão cresceu, e Salomão se tornou o homem mais rico, o homem mais próspero da Bíblia Sagrada. Creio eu que ele seguiu os conselhos do pai. Você quer ter sucesso? Você quer ser feliz? Não interessa se tem pandemia, não interessa se tem, meu irmão, para Deus o estado, para Deus a situação não é importante, é o que tem dentro de você. Eu creio que Salomão, ele deu ouvidos para os conselhos do pai, cresceu, se tornou o homem mais rico da Bíblia Sagrada e teve sucesso. Se você quer ter sucesso, seja forte, seja homem e seja obediente. E o versículo que eu quero terminar é o 3: vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Ou seja, não importa se você é da cidade, se você é do campo, se você é um profissional liberal, se você é dono de uma empresa, se você é fazendeiro, se você é padeiro, se você trabalha como motorista, não importa aonde você está, cidade ou campo, não importa a sua profissão, se você seguir os conselhos, seja forte, seja homem e seja obediente, você vai ter sucesso, você vai subir degraus e você vai chegar aonde você quer chegar. Amém? Em nome de Jesus. Tá certo? Eu quero que você pegue agora lá a sua carteira de trabalho. Pega a carteira de trabalho, que eu vou pedir para o nosso amigo da produção ali colocar daqui a pouquinho, né, o vídeo da apresentação da Melissa. Ele vai cortar o meu microfone daqui a pouquinho e você vai assistir aí. São 4 minutinhos só, para quem não viu, a nossa querida filha de número 2, quem sabe vem número 3, número 4, daqui a pouco a pastora coloca, está amarrado aqui nos comentários, né? Brincadeira. Então, antes de começar aí o vídeo, eu quero que você pegue essa palavra: seja forte, seja homem e obedeça.